De repente, você vai pensar assim, tia, mas a gente vai falar isso tudo hoje? Não, calma. A tia já fez. Então, hoje a gente vai começar falando e aquilo que não der tempo, a gente continua na aula que vem, porque aí já fica tudo ok. Se precisar mudar, é mais fácil mudar, tá bom? Então, só mais um minutinho para a gente iniciar a nossa aula. Já peguem o livro, por gentileza. Tiozana, vou colocar como anfitriã aqui, porque eu vou precisar ir na superintendência agora. Aí é só você É, finalizar quando terminar, tá bom? show. Não tem importância passar do horário, não, porque você é a última nessa sala. Ah, ótimo. Então tá bom, viu, galera? A gente vai ganhar uns minutinhos hoje. Meus amores, quem quiser ligar a câmera, por favor, fique à vontade, tá? Para a gente poder ficar mais próximo, né? É uma saudade muito grande que a gente fica de vocês, e é de coração que eu falo isso, tá? De coração mesmo. Só a tia Osana abrir o arquivo aqui para a gente começar. Tia. Só um minutinho. Só um minutinho. Oi? Qual é a página do livro? É a página 23 do livro. Só que a tia vai compartilhar com vocês uma tela. E aí tem um pouco que eu estava estudando. que a gente vai conversar, tá bom? Só abrindo aqui o arquivo. O tio Léo falou que hoje eu vou ter uns minutinhos a mais. Vamos lá para a gente começar. Ok. Pessoas, vamos lá então. Olha só, para início de conversa, a tia Osana ontem já corrigiu a provinha de arte, né, de vocês. À medida que a tia foi corrigindo, a tia já foi dando a devolutiva para o e-mail, que estava lá cadastrado, com a nota. Quem não alcançou uma nota muito boa, não é para ficar triste, mas é para se dedicar, é para focar, porque a gente tem mais atividades ainda para serem realizadas. Então, vocês podem melhorar ainda mais, todo mundo, tá? Mas a tia ficou feliz que todo mundo participou, todo mundo fez. Já mandei o gabarito também lá para o WhatsApp dos pais, postei no grupo para vocês verem o que vocês erraram, né? Eu tenho certeza que, às vezes, quem errou não é porque não sabe, é porque, de repente, precisou ler um pouquinho mais, né, para ver, de fato, a resposta. Mas vamos seguir em frente, porque a gente tem mais coisas ainda para fazer e todo mundo pode ainda ficar melhor ainda do que já está, tá bom? Então, vamos lá. Na página 23, nós vamos falar hoje de elementos que são muito importantes para que a gente possa compor uma arte, um desenho, dentro da linguagem artes visuais. Então, a tia Osana já comentou com vocês, já falou com vocês, que a arte, nós vamos ter aí 4 linguagens da arte. Na verdade, hoje já se fala até na 5ª linguagem, né, que é a arte digital. Mas, dentro da nossa composição do livro, daquilo que a gente tem falado, a gente está falando dessas 4, que é as artes visuais, que é quando a gente fala do desenho, da escultura, da arquitetura, o teatro, a dança e a música. Então, dentro da arte, a gente vai ter essa divisão dentro dessas 4 linguagens: dança, música, teatro e artes visuais. Artes visuais é o que a gente vai estar conversando agora. O quê? Nós vamos estar falando quais são os elementos, quais são os recursos, quais são as técnicas que a gente pode usar para compor alguma coisa dentro das artes visuais. Então, quando eu falo de artes visuais, eu estou falando de desenhar, eu estou falando da escultura, eu estou falando da arquitetura, né, de uma casa, de um teatro, de um museu, de um castelo, enfim. Então, o artista, quando ele vai compor algo, ele para. Como que eu vou compor
esse desenho? Que elemento que eu vou usar? E aí, que elemento então é esse? Vou falar agora para vocês. O ponto é um elemento da arte visual. A cor é um elemento da arte visual. A linha é um elemento da arte visual. A forma, que forma ele vai usar? Né? Ele vai usar um plano, ele vai usar volume, né? Ele vai usar figuras de animais, de plantas. Então, esses são os que a gente chama de elementos que formam as artes visuais. Então, nós vamos começar falando de um desses elementos agora, que é o ponto. Então, o ponto, ele é usado lá pelos artistas na arte visual para compor a sua obra. E isso já é usado, gente, desde a pré-história, desde lá do Homem da Caverna, quando a gente, né, estudamos lá sobre o Homem da Pré-História, quando nós estudamos a arte do Egito Antigo. Então, as pessoas, os artistas, eles já usavam essas técnicas. Por quê? Porque na hora que eu tenho uma folha em branco, estou lá com a minha folha em branco. Bom dia, professora. Bom dia, Maísa. Ei, Osana, tá com o meu nome, mas é a Gabriele. Ela demorou um pouquinho para entrar porque o notebook começou a travar, eu tive que reiniciar. Tá bom, Gabriele. Eu falei, mas é a Gabriele. Maísa não é aqui não. Beleza. Acabei de sair da sua aula. Tá, jóia, então. Então, por exemplo, o artista, ele tá lá com a sua folhinha em branco. E aí ele precisa começar o seu desenho. E aí ele pode começar o seu desenho utilizando o ponto, ele pode começar o seu desenho utilizando uma linha, ele pode começar o seu desenho usando uma forma, um círculo, um quadrado, um triângulo, né? Algo totalmente plano, algo totalmente com volume. Ele pode começar o seu desenho usando cor, a cor que ele quiser. Então, esses elementos que a tia falou é que compõem aí as artes visuais. Então, a gente vai começar falando, em primeiro lugar, do ponto. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Caso alguém não consiga ver, por favor, me fale. Tia, Oi. os slides aí, eu imprimi eles. Que gracinha! Muito bom, Isabela. Porque aí você pode também acompanhar por aí, fazer suas anotações. Tá? A tia já mandou esses slides para os pais de vocês, também já mandei para o WhatsApp, né, do grupo de vocês. Tudo direitinho. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente está falando lá do nosso livro 2 ainda, a gente está trabalhando com o livro 2, da página 23 a 27, onde nós vamos falar desses elementos aí que compõem aí as artes visuais que a tia já falou, que é o desenho, que é a escultura, que é a arquitetura. Então, eu trago aqui, em primeiro lugar, confirmando aquilo que a tia já dialogou com vocês ainda há pouco. Né? Toda obra de arte, seja pintura, desenho, escultura, fotografia, elas precisam apresentar um assunto, né? Elas precisam expressar uma composição. O assunto é o quê? É o tema da obra. A expressão é a interpretação que cada um vai fazer daquela obra. Então, quando o artista faz uma obra, cada pessoa pode interpretar de um jeito. Então, é a expressão da obra. E a composição? A composição é como que vai estar organizado aquela obra. Quais são os elementos que o artista usou para compor aquela obra? Tia Osana, mas ele pode usar o ponto, a linha, a forma, a cor, tudo misturado? Pode. Tia Osana. Tia Osana, ele pode usar só o ponto? Pode. Quem me chamou? Sara. Oi, Sara, fala, meu amor. Tem a página do livro? Na página 23, Sara, a gente está começando, tá bom? Tá. Então, esses elementos, o ponto, a linha, a forma, o volume, o plano, a cor, eles vão dar o esqueleto da obra. A partir desses elementos, a obra vai começar a existir. E aí, tudo ok, pessoal? Ficou claro?
Estão Sim. compreendendo? Alguém tem dúvida? Quer que a tia Osana repita? Ficou claro, gente? Sim. É, tia. Ok. Então, Tia. Oi? A Alana tá te chamando. Diga, Alana, fala para mim. Eu ia falar que eu vou fazer um desenho com pontos, só pontos. Ah, é, e outra coisa, Alana, vai ter uma atividade sobre isso, tá? No final eu vou explicar. Gente, olha só, aproveitando aí, vamos fazer uma pausa rapidinho. Vamos votar lá no Instagram, ainda está valendo a votação hoje. Tem vários colegas de vocês do sexto ano, a Isabela Carneiro, a Alana, que está participando. Quem mais do sexto ano? Me lembra aí, porque são muitos alunos, gente. Tia. A Késia cantando, tá linda cantando. Tem o Anthony tocando bateria. Gente, vamos votar nos colegas, Heloísa, hein? tia. Amanhã é a grande final. Estou Tia doida. Heloísa Ó, também. já que eu parei a aula, né? Vamos lá. Estão de parabéns com a qualidade dos vídeos, viu, gente? Os vídeos estão excelentes. Vamos torcer para quando voltarmos para o presencial na escola, a gente fazer um festival de talento lá ao vivo e a cores, hein? Parabéns mesmo, gente. Show de bola. Vamos lá, então. Então, hoje nós vamos falar desses elementos que são básicos, né? Que fazem parte aí da composição, da criação desse trabalho do artista. O primeiro que a gente vai falar é o ponto, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o ponto. Se der tempo, a gente fala da linha, fala dos outros, mas vamos começar com o ponto. O ponto, gente, é a unidade básica, inicial, da representação de um desenho. É onde tudo vai começar. O ponto é de onde vai partir a linha. O ponto é onde vai partir uma forma. Então, o ponto, ele é o começo de tudo. E o mais legal disso tudo é que o artista, ele pode ficar só no ponto, se ele quiser. Igual a Alana falou assim, tia, vou fazer um trabalho só com ponto. E é isso. Se o artista quiser fazer a sua composição utilizando apenas o ponto, ele vai ficar só no ponto. E outra coisa bacana, tia Osana, mas o ponto eu só posso fazer com lápis, né? O lápis comum, o grafite lá. O ponto eu só posso fazer com lápis de cor? Ou eu posso usar outras coisas para representar esse ponto? Oi. O meu eu vou fazer com tinta, que eu ganhei um monte. Ótimo. E é isso aí, Alana. O ponto, você pode usar o que a sua criatividade permitir para representar esse ponto. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no Vic Muniz. O Vic Muniz é um grande artista, ele é brasileiro, né? Mas aí ele ficou famoso, ele ficou conhecido no mundo inteiro quando ele foi morar nos Estados Unidos, né? E aí ele passou a criar mais, né? Expôs as obras dele. E o Vic Muniz, o que ele faz? Ele monta a arte dele no chão ou num quadro, enfim, onde a criatividade dele permite. Depois ele fotografa, lógico, né, usando toda a tecnologia excelente que tiver no mercado, e depois ele expõe esse trabalho aí nos museus, e o cara ganha muito dinheiro, tá? Ele fez um trabalho muito bacana aqui no Rio de Janeiro, que é Lixo Extraordinário, onde ele conviveu praticamente, acho que um ano e meio com pessoas do lixão, um grande lixão, que eu esqueci o nome agora. O nome Ele fez um filme, professor? Oi? Ele fez um filme? Isso, tem um filme. Ah, eu já assisti esse filme. Ah, quem tá falando? É Anthony? É o Anthony. Anthony, você não tem nada com arte, hein, Anthony? Que bacana! Então, Anthony, Lixo Extraordinário, o nome desse documentário, que ele convive acho que um ano ou dois no lixão. Eu esqueci, Gramacho, acho que é o nome desse lixão, já não existe mais no Rio de Janeiro. E aí, a partir do dia a dia das pessoas, ele ia compondo, ele fez foto das pessoas, reproduziu essa foto no chão e aí ia compondo, né, as fotos com coisas do lixo. Depois fotografou e,
virou o mundo de dinheiro, essas obras de arte. Quem puder assistir, Lixo Extraordinário, é fantástico. Mas continuando aqui. Então, o Vicky Muniz, ele fez um trabalho usando ponto. E esse trabalho é de uma série de quadros que se chama Crianças de Açúcar. E aí ele pegou, gente, açúcar. O açúcar não é um monte de pontinhos, de farelinhos? Sim ou não? Sim. Sim, né? Um monte de carocinhos, o açúcar. E aí ele montou esses quadros com essas unidades. Ó, essa imagem aqui que eu projetei aqui no slide é um quadro, gente, todo feito de açúcar. Então, esse trabalho dele, Crianças de Açúcar, é uma série de retratos do Vicky Muniz, que ele fez com crianças que trabalhavam em plantações de cana lá no Caribe. As fotografias foram modeladas com açúcar. Então, ele tirou a foto das crianças lá que trabalhavam na plantação de açúcar, e depois ele montou, ele foi fazendo a montagem com açúcar, né? E aí ele queria fazer esse comparativo, né? A doçura do açúcar com o amargor da vida dessas crianças trabalhando, né, precocemente lá nos canaviais. E essas obras foram feitas com vários tipos de açúcar, depois fotografada, e aí foi colocada essas imagens em potes, né, rotulados com as fotografias. Então, ficou muito bacana o trabalho do Vicky Muniz. Então, só para a gente perceber que quando a gente fala do ponto, eu posso usar diversas coisas para representar o ponto. Tá? Eu posso, por exemplo, eu já vi vários trabalhos assim, com vários pedacinhos, né, de EVA, miudinhos. É uma forma, mas que a gente pode fazer... Olavo, acho que está querendo entrar. Que a gente pode fazer justaposição, né, um do ladinho do outro, e formar uma composição aí parecida com pontilismo. Então, continuando aqui, então depois, quem quiser conhecer mais o trabalho do Victor Muniz, então aqui, ó, são os potinhos de açúcar, e na frente dos potinhos de açúcar vem a imagem fotografada, feita por ele, né, com os pontinhos. Aqui é uma série que ele chamou Crianças de Açúcar, de 1996. E aí nós vamos falar também de uma outra pessoa que é um grande representante desse movimento. Gente, quem está passando a minha tela, hein? Que é um grande artista. Olavo, é você que está mexendo aqui? Não pode passar minha tela. Um outro grande artista, que é um grande representante dessa técnica, né, que a gente chama de pontilismo, ou também podemos chamar de divisionismo, que é utilizar o ponto para criar, é o artista Georges Seurat, tá? O Georges, ele é pintor francês, ele é um grande estudioso, né, lá da sua época, né, aí mais ou menos 1884, por aí, né, e ele descobriu, né, como funcionava o olho humano, como é que funcionava a questão da retina dos nossos olhos na hora de formar a imagem. Acho que o tio Bruno depois pode até explicar melhor isso para vocês, né, lá na aula de ciência. E aí ele começou também a estudar em relação às cores, as possibilidades de misturar cores, só que tem uma coisa legal que ele fazia. Ele não misturava as cores antes para fazer os seus pontinhos lá, não. O que ele fazia? Ele ia pintando direto ali e as misturas iam acontecendo ali mesmo, direto na tela. Ou a partir do nosso olhar, como a gente olha aquela obra. Então, tem muitos artistas que misturam as cores antes. No caso do Georges Seurat, não. Ele já ia fazendo aquele movimento de pontinhos ali e permitindo que essa mistura acontecesse direto ali, né, na sua obra, no seu quadro, no seu desenho. E uma das grandes pinturas dele mais conhecidas
é tarde de domingo na ilha de Grande Jaté. Acho que é essa a pronúncia, tá? Que é essa obra aqui. Gente, tem lá no livro de vocês, na página 23. Pessoal, vocês acreditam que é pontilismo isso? Vocês Sim, acreditam? eu já tinha percebido o que era. Oi, Sara, fala mais altinho para te ouvir, que eu gostei. Eu ouvi que você falou uma coisa importante. Fala para mim. Eu tinha percebido que era de pontilismo porque eu achei a imagem meio emboladazinha assim. Ah, isso mesmo, Sara. A gente Na árvore dá para consegue. perceber que tem um monte de ponto na árvore. Isso, Eduardo. Muito Ô, bem, tia. Eduardo e Sara. Oi, Isabela. Demorou mais ou menos quanto tempo para ser feita? Ah, então, Isabela, aqui fala, quando você olha a legenda no final do livro, está falando que ela é de 1884. Então, eu acredito que não demorou tanto tempo, né? Porque é um artista já experiente, estudioso. Acredito que não demorou tanto tempo. Mas, gente, é muito perfeito, não é? E assim, o legal é que a gente vê, às vezes, umas misturinhas de cor, mas essa mistura não foi feita antes, é feita aqui, na hora que ele estava lá fazendo os pontinhos. E essa é uma das tarefas que eu vou propor a vocês, tá? Em relação ao pontilismo. Olha só, aqui é a mesma obra, tarde de domingo, porém aqui a gente traz um pedaço dela, para a gente ver mais de perto. Olha que perfeição, pessoal, da água, da grama, das pessoas deitadas. Muito, muito, muito. Um artista, assim, fantástico. Então, se eu perguntar assim para vocês, galera, o George Seurat usou qual elemento, qual recurso ou qual técnica dentro desse trabalho dele? Pontilismo? Qual que ele usou? Pontilismo? O ponto, né? O pontilismo, isso daí. Ele usou o ponto, né? Que aí ele desenvolveu um trabalho que a gente chama de pontilismo, né? Ou também pode se chamar de diversionismo. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho. Ok. Então, continuando aqui. Outro trabalho aqui dele, gente. Olha que lindo. A Torre Eiffel, né? Que fica lá em Paris também. Esse quadro, ele está no Museu de São Francisco, nos Estados Unidos. Olha que lindeza, né? As cores. Então, era um grande artista mesmo. Bem, lá no nosso livro, na página 23, nós temos informações sobre o ponto, sobre os elementos constitutivos das artes visuais, que a tia Osana já adiantou nesse material, tá? Fala o que é o ponto. Então, eu sugiro que depois dá uma lida lá, né, de novo, porque aí vai complementar com as informações que a tia Osana está conversando aqui com vocês, vai complementar com aquilo que a tia Osana colocou também aqui neste material. Então, agora, vamos à explicação da atividade que vocês farão. Essa atividade vale 3 pontos. Ó, a chance agora de melhorar os resultados. 3 pontos. Vocês vão fazer essa atividade no caderno de arte e vão enviar para a tia Osana, lá no e-mail osanaartecep@gmail.com, até o dia 20 de agosto, que é a próxima quinta-feira. Pode ser no WhatsApp, não? Professora, Pode, só que quando mandar no WhatsApp, tem que dizer o nome, tá bom? De quem está fazendo, tá bom? professora, Senão a tia Osana fica perdidona aqui, querendo saber de quem é a atividade. A tia já olhou lá no e-mail dela, que tem vários alunos que já mandaram aquela atividade, né? Filho de peixe, peixinho é. Alguns a tia já até deu retorno. Então, eu finalizei a correção das provas, aí essa semana eu vou olhar tudo que está lá no meu e-mail, já vou começar a marcar na minha pauta
já para ver quem está deixando de cumprir tarefas para cobrar, porque a gente está aí no segundo trimestre, né? Então, a gente precisa fazer as coisas, organizar tudo, para quando a gente voltar para o presencial, a gente já está com tudo organizado, né? Tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, galera. Ô tia, para fazer essa pintura pode ser qualquer um ou tem que ser essa? Vamos lá, vou explicar agora. Vamos lá, prestando atenção então, pessoas. Vocês vão se inspirar nas obras do George Seurat, nessas obras aqui que a tia Osana mostrou, ó. Essa que é o pedacinho daquela, né? Essa. Vocês podem pesquisar na internet outras obras do George Seurat. E aí se inspirar em que sentido? Ele usou o elemento, o recurso, a técnica, o ponto, certo? Então, vocês também vão usar o ponto. O ponto vai ser o elemento principal para compor a obra de vocês. E vocês vão fazer o que com um ponto? Vocês podem fazer figuras de objetos ou figuras de coisas da natureza. Então, qual é a dica? Primeiro, é uma dica, mas cada um pode criar como achar que é mais fácil, que é mais tranquilo. Ah, tia Osana, eu gostaria de fazer um vaso. Então, vocês vão pegar essa figura do vaso, né? Vão pesquisar ou vão desenhar um vaso com os detalhes que vocês queiram. E aí, depois... Olavo, é você... Deixa eu dar um stop aqui, que eu não sei o que aconteceu. Que Olavo... Deixa eu procurar Olavo aqui, porque tá aparecendo como é Olavo que está fazendo isso. Espera lá, gente. Tia, Oi. tá conseguindo me ouvir? Tô. Meu computador tá dando defeito. Ah, tá, porque tá aparecendo que é você que tá mudando aqui a minha tela. Desculpa, é porque meu computador tá defeituoso aqui. Aham, sei. Entendi. Vamos lá, gente, continuando aqui a explicação da atividade. Espera lá, então. Então, por exemplo, tia Osana, eu quero fazer minha atividade com o pontilismo, usando um vaso. Então, vocês pode pegar uma figura de um vaso, ou pode desenhar, né? Vai lá e cola lá no caderno, faz o desenho lá no caderno. E aí, vocês pode usar o lápis de cor, pode usar a tinta, pode usar canetinha hidrocor, pode usar giz de cera, pode usar recorte de papéis bem pequenininhos, enfim. Vocês vão escolher a de ponto e vão preencher todo esse objeto que você escolheu. E uma coisa assim bem bacana, que deixa um trabalho bem bonito, eu deixei até 3 exemplos aqui para vocês, é o colorido. Quanto mais cor você usar, principalmente para separar, né, diferenciar um espaço do outro, né, um objeto do outro, uma parte do desenho do outro, é a cor, é o colorido. Então, isso vai deixar o trabalho de vocês bem mais bacana. Então, eu coloquei aqui 2 paisagens, né, de natureza. Olha que bacana ficou essa daqui, né, com a árvore, com a cerquinha, o sol, né, o horizonte aqui, o banco. Essa outra também, né, tem um pedacinho de uma casinha, ficou bem legal. E esse outro aqui, né, que é um objeto, um quadro com a figura. Então, eu quero, assim, que vocês usem muita criatividade, vocês escolham o objeto que vocês queiram. Ah, você sabe o que fica legal também? Uma sugestão aí para quem quiser? Oi. Como nós estudamos sobre o Egito, né, se vocês quiserem pegar alguma figura do Egito para fazer esse trabalho de pontilismo também, fica a dica, pode fazer, mas é livre, tá? Fica a critério... Tia, Oi. pode fazer pessoa? Pode fazer pessoas, tá? Eu coloquei objetos ou natureza aqui, mas pode fazer pessoas também. Professora. Tá bom? Mas olha só, meus amores do meu coração. A tia Osana não quer atraso nessa atividade. Combinado?
Todo mundo já tem essa tarefa para fazer de hoje até o dia 20, bem bonito, bem colorido, bem caprichado, porque vale 3 pontos. Vai mandar lá para o e-mail da Tiozana ou para o WhatsApp, coloca o nome certinho da atividade, pontilismo, o nome de vocês e mande para a Tiozana poder avaliar. Combinado assim? Então, o ponto é um dos elementos que fazem parte da arte visual. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a linha, tá? Então, já tem o material, quem quiser ir lendo, já foi enviado. E aí, a gente vai falar do Basquiat, que é um artista que usava muito esse recurso da linha. Também vai ter uma atividade sobre linha, mas não é para fazer da linha ainda, tá? Só do ponto. Depois, a gente vai falar da forma, vamos falar das cores, e aí a gente vai finalizar esse trabalho dos elementos. Mas a única tarefa da próxima semana só um minutinho, é sobre o pontilismo. Fala, quem me chamou? Tia. Pode fazer com arroz e feijão? Você pode fazer com arroz e feijão? Pode. Mas assim, Olavo, só uma dica. A gente está vivendo assim, momentos muito difíceis, né? De pessoas passando muita necessidade e tal. Então, de repente, usar o alimento que praticamente vai ficar descartável, entendeu? Não sei se seria legal. De repente, você pensar em sementes, né? Que você pode coletar aí no seu quintal. Beleza. Ou, de repente, você usar papéis cortadinhos pequenininhos. Tá bom? Essa leitura que eu faço, mas aí você avalia aquilo que for melhor. Professora. Oi, Sara. Só um minutinho, Gabriele. Sara. Pode fazer, tipo, uma planta, um cacto? Pode. Tia, tem que fazer no caderno de artes, é porque eu já fiz, só que eu fiz no caderno, só que eu fiz no livro. Tá, não tem problema não, porque pode fazer no livro ou no caderno, tá bom? Porque era isso que eu ia perguntar, professora, mas a Kézia lá estava no perguntando. livro, na página 24, tem um espaço. Então, quem quiser fazer aqui no livro, pode. Quem quiser fazer no caderno, também pode. Alguém mais? Oi, Isabela. Enquanto isso, eu tinha feito, assim, não é o dever, mas eu estava fazendo um desenho com pontos também. Ótimo, então, cadê? Ótimo, aí, já tá coloridinho, isso mesmo. Mas aí, Isabela, você vê que você tem todo um espaço por cima que você pode trabalhar, tá bom? Pessoas, mais alguém com alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Ficou claro para vocês? Tudo direitinho? Então, vamos lá. Gabriel, então você também, tá? Vai pegar sua canetinha, o seu lápis de cor. Eu sei que você gosta de desenhar, viu, Gabriel? E aí você vai fazer um desenho do que você gosta e vai encher de pontinhos, tá, Gabriel? Cheio de pontinhos coloridos, combinado? Então, todo mundo entendeu, gente, qual é a tarefa da semana? Ótimo. Beleza, então. Ei, Gabriel, tudo bom? Você entendeu a atividade, Gabriel? Você vai fazer um desenho bem legal. Eu sei que você gosta de cavalo, porque eu já vi um desenho do seu caderno de cavalo. Vai fazer um desenho e aí depois você vai encher de pontinhos esse desenho, tá bom? Um monte de pontinho. Um monte de pinguinho. Cheio de cor. Dá um joinha aí se você entendeu, Gabriel. Muito bom, Gabriel. Tia, é bom quem tem aquela canetinha vai e vem. Isso, pode usar canetinha, pode usar giz de cera, pode usar lápis de cor. A canetinha é legal que ela tem uma cor mais viva, né? Então, o desenho vai ficar bem mais colorido. Combinado, meus amores? Tia. Oi. Eu acho que tem alguém querendo falar, hein? Gabriele. Tem mesmo. Fala, Gabriele, você queria falar? Breno? Não, professora, o que eu perguntei, a Kézia já falou. Era o que eu ia perguntar. Alguém mais quer falar? Vamos ligar as câmeras para a gente dar um tchau, tudo junto? Vamos lá, ligar as câmeras. Não tem problema estar com os descabelados, não. Vamos lá. Samuel, Heloísa. Gente, vamos votar nos colegas. Danilo. Vamos lá, pera lá, não desliga ainda não. Heloísa também. Heloísa está lá com o seu vídeo.
no Instagram. Joia Alana com seus desenhos. Ô, tia. Show lá, hein, gente? Vamos votar na Késia, na Isabela Carneiro. Cadê as câmeras, gente? Lívia, Breno, Gabriele, Sara, Olavo, Maria Eduarda, Anthony. Na hora que eu falar 3, hein? Todo mundo com as câmeras ligadas. Vou até me ajeitar aqui. Ô, tia, eu não tenho câmera. Oi? Eu não tenho câmera. Gente, 1, 2, 3. Tchau, galera. Beijo. Tchau. Tchau. Aulas presencial, viu? Quem quer voltar aqui para as aulas da escola? Ei, Gabriel, eu quero. Levanta o dedo aí quem quer voltar para a escola. Ô, tia, minha mãe já deixou quando abrir. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Já começa a preparar as máscaras, hein, gente? Só vai poder entrar na escola de máscara. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Gabriel, tchau, gente. Calma.